Estejamos em pé, aleluia. A paz seja com todos. Vamos começar mais uma semana maravilhosa, né? E olha que versículo lindo que Deus nos deu para esse primeiro dia da semana, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. Então, quando a gente está aqui todas as quintas-feiras, tem uma aula no discipulado que diz assim que os passarinhos voam, né, acima da nossa cabeça. Nós não podemos impedir deles voar. Diga assim, os passarinhos voando são uma figura de linguagem, tá, irmãos? Pensamentos nocivos. Mas nós podemos evitar dos passarinhos fazer ninho na nossa cabeça, sim ou não? De voar nós não podemos. Então, pensamentos nocivos, todos nós temos. Mas fazer ninho é alimentar esses pensamentos nocivos. Aí tem gente que alimenta pensamento de derrota, pensamento que nada está dando certo, eu só nasci para sofrer. E está dizendo aqui, ó, eu quero que você ocupe o seu pensamento com coisas boas. Que Deus é bom, tem um céu reservado para você. Enquanto nós estamos aqui na terra, tem as maravilhas de Deus, e comereis o melhor dessa terra, e será salvo tu e tua casa, e você verá a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Tudo isso, a bondade de Deus. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E ele diz, e os meus pensamentos para vocês é pensamento de paz, e não é de mal, para vos dar o fim que desejais. O que é que nós estamos desejando? Nós temos que ser inteligentes. Nós desejamos a vida eterna, uma morada gloriosa, e ele tem isso para nós. E as demais coisas, ele então acrescenta. A salvação da família ele acrescenta, a casa, o alimento diário, as vestes. Olha, não tem ninguém nu aqui, ele proveu, tudo ele provê. Então ocupamos os nossos pensamentos com coisas boas. Ah, pastor Anderson, o senhor não sabe o que eu estou passando na minha vida para o senhor ficar falando essas coisas. E ó, tem muita gente aqui passando pior do que você está passando. E também você nem sabe o que eu estou passando. Como é que vai pensar algo? Todos aqui temos sofrimentos, todos nós temos momentos de angústias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença, e viemos aqui para aprender da Tua palavra nesta manhã. Deus, nós vencemos nós mesmos. Aleluia, vencemos, Senhor, o conforto. Nós deixamos os nossos alfazeres para vir aqui receber orientações do Senhor, receber uma palavra direcionada para as nossas vidas, para em cima dessas palavras tomarmos as decisões, onde serão decisões acertadas. Deus abençoe essas famílias, Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada um que já chegou, aqueles que estão vindo para cá. Ah, meu Senhor, nós vamos nos reunir aqui para aprender, Senhor, em nome de Jesus. Pai, olha para aqueles que estão com os corações entristecidos. Deus, que nós possamos ter o espírito de Paulo, o espírito de vigor. Ele estava lá junto com Silas, ó Pai, preso naquela prisão, mas à meia-noite eles cantavam louvores. Eles desprezaram a tristeza e se refugiaram em Ti. Nesta manhã que nós possamos nos refugiar em Ti. O Senhor é o socorro bem presente no momento de angústia. Deus, quem é que poderia livrar? Quem é que poderia sustentar? Quem é que poderia nos guardar durante a noite? Somente o Senhor que cuida, que zela. Oh, aleluia, que dá alimento, que diz, vai que eu sou contigo. Aquele que diz que nos ama, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, abençoe, em nome de Jesus.
e sejam expulsos todos os demônios. Os anjos que não guardaram o estado original, saiam agora, não são bem-vindos neste lugar. Esse lugar só tem lugar para o Senhor Jesus ser adorado. Somente a Ele, mais ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê um tchauzinho para o teu vizinho e diga: paz do Senhor Jesus. Bom dia. Aleluia. Bom dia na santa paz gloriosa do Senhor. Vocês gostam? Eu acredito que não. Mas existe. Às vezes você... não é que isso é do nosso coração. A gente faz sem ter a convicção de receber nada. Mas que é gostoso receber muito obrigado, é gostoso, não é? Não é gostoso falar: muito obrigado pela sua oração. Obrigado, pastor Ecléia, pela sua oração, que Deus te usou para falar comigo hoje. Então, é gostoso, mas não é que nós vamos fazer algo para receber um obrigado. A gente sabe, Jesus mesmo fez um infinito, né? Um impossível, e alguns não são gratos. Mas aqui tem um povo grato. Então vamos agradecer ao Senhor de uma forma cantada? Tem um hino da harpa cristã que eu amanheci hoje lembrando dele. Esse hino chama Mais Grato a Ti. Dá para colocar ali o primeiro estrofe, Jacom? Glória a Deus. Chama Grato a Ti, hino 370 da harpa cristã. Jacom vai preparando ali. Alguns de vocês já sabem, que diz assim, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia, aleluia. Olha como às vezes passa batido. Tá entrando um friozinho agora, né? Ô Juninho, se quiser baixar a porta aí, pode baixar. Tá um friozinho. Olha como às vezes passa batido.
A palavra do Senhor diz assim, em Isaías capítulo 6, quando Isaías teve a visão da glória dele. Ele viu serafins acima, voando acima. Serafins são seres. E eles estão louvando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Então por que os serafins uma? Primeiro, nada poderia estar acima de Deus. E o texto diz que os serafins estão voando acima do trono. Mas tem um detalhe. Eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o rosto. Com 2 eles voam. E com 2 eles cobrem os pés. Reverência. Ninguém olha a Deus de cima para baixo. Por isso Deus permitiu eles voarem acima do trono, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Aí nós vamos parar um pouquinho para nós agradecermos ao Senhor um pouco mais. Quantos almoçaram ontem? Jantaram também? Uns comeram lanche, pizza, glória a Deus por isso. Mas, para chegar, o arroz, você que gosta de arroz, de feijão, da sua carninha, do seu franguinho, ou você é vegetariano, não importa. Para chegar a isso na tua mesa, o meu Deus e o teu Deus teve que determinar na presciência dele, o nascer da planta, o nascer do animal, dar saúde para o agricultor, fazer a terra trabalhar em nosso favor, dar as condições para o agricultor levar esse mantimento e vendê-lo, aleluia. Enquanto muitos de nós estamos dormindo durante as madrugadas, tem caminhões rasgando para lá e para cá para trazer o alimento no Ceasa, no supermercado. E aí chega, Deus dá condições para nós, porque nós cremos na palavra, e as portas que estão fechadas, a palavra diz, e do suor do seu rosto, você vai trazer o seu sustento. Então Deus, Ele não volta a sua palavra para trás, Ele abre porta onde não tem. Abre porta de emprego, nos dá condições, ou você que é empresário, você vai, negocia, dá sabedoria, pega o seu dinheirinho, vai lá no mercado, faz aquela compra, que Deus deu saúde e sabedoria para o agricultor, fez a terra trabalhar, para chegar tudo na tua mesa, dá saúde para você fazer, ou para tua esposa cozinhar e traz quentinho para você comer. Isso é o amor de Deus para com a nossa vida. E muitas pessoas deixam passar isso batido. Vamos agradecer a Ele por tudo isso. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, pela alimentação diária que o Senhor tem provido para nós. Obrigado, Senhor Deus, pelas vestes que o Senhor tem provido. Obrigado pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho que o Senhor tem provido. Pode não ser, Senhor, o emprego dos sonhos. Pode ser que está passando umas crises, mas o Senhor não tem deixado nada faltar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem provido em nossas vidas. Deus, seja o Senhor louvado, seja o Senhor adorado, seja o Senhor reverenciado para todos sempre, e o teu povo te agradece, nós te agradecemos, reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos que o Senhor se preocupa conosco, e não somente conosco, mas com todos os seres humanos, mas é que uns são gratos, outros são ingratos, e nesta manhã nós resolvemos por si só, agradecer ao Senhor. Obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, pelo calçado. Obrigado, Senhor, pelo bem-estar. Obrigado, ó Pai. Deus, nada dessas coisas materiais, elas vêm, Senhor, colocar o Senhor abaixo disso, muito pelo contrário. Reconhecemos e eu reconheço que o Senhor tem provido na minha vida, na vida do teu povo. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor. Aleluia. Mais grato a Ti, mais grato a Ti. Que não vamos ficar somente nesses agradecimentos nessa manhã, mas durante o decorrer do dia. A hora que você pegar sua alimentação, agradeça. Se você for fazer a alimentação, agradeça. Dê graças ao Senhor pela alimentação. Agradeça ao Senhor. Quando você for pegar sua roupa para vir no culto à noite, agradeça.
Quando você abrir o seu sapateiro para pegar o sapato mais bonito para você vir no culto à noite, agradeça. Agradecemos ao Senhor por tudo. Amém? Podeis assentar um minutinho só. Nós já vamos separar nossas classes. Glória a Deus. E orar para os irmãos que vão contribuir nesta manhã. Olha quanta criançada bonita. Que maravilha. Deus seja louvado. Senhor Deus, eu quero te agradecer e te louvar pelos irmãos que vão contribuir. Todas as nossas contribuições são direcionadas à tua obra, direcionadas para aquilo que o Senhor quer que venha, Senhor, a ser usado nos pagamentos das coisas e também na ajuda ao próximo. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos liberdade. Liberdade, Senhor, para ajudar, liberdade para socorrer. E quando nós ajudamos, nós é que somos abençoados. Aleluia. É uma sensação, Senhor, muito gratificante. Quando o irmão ajuda o outro, na verdade quem é ajudado é aquele que ajudou. Porque ele plantou uma semente e no dia de amanhã ele vai colher essa semente plantada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O irmão Juninho vai passar aí a salva, se tiver alguém com o coração em paz que queira contribuir. Oi? Os jovens vão subir hoje, então ok. Então vamos lá dividindo, vamos os jovens primeiro então. Vamos lá. Glória a Deus. Os jovens vão ter uma aula abençoada. Os pequenininhos vão com quem? Já foram? É mesmo, é por isso que deu uma acalmada. Irmão, casa... ok, nós vamos chegar mais para frente. Casa sem criança é uma casa, né? Por isso é que com criança aquela alegria, o pai brinca. Então é assim, né? Onde tem crianças espirituais tem alegria, tem alegria. Crianças espirituais no bom sentido. Não crianças espirituais que não crescer espiritualmente, mas criança espiritual que não tem mágoa no coração, que tem alegria da criança. Ok? Vamos então continuar nosso estudo em Romanos. Hoje é Romanos capítulo 3. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Eu vou descer aqui com os irmãos que fica, o Jacom falou, fica mais dinâmico. Ficar pertinho aqui dos irmãos, tem o microfone para perguntar, Deus abençoe, para participar, enfim. Não fique com vergonha de perguntar, de participar, porque a tua opinião, como diz o irmão Oswaldo, xará do nosso irmão Oswaldo, ele sempre falava quando ele ia ministrar aula, a tua pergunta, às vezes, o teu irmão está, mas será que eu vou perguntar isso? Aí mesmo que você sabe, ou a sua opinião, vai já sanar a dúvida do teu irmão, que tanto queria saber dessas coisas. Então, Romanos capítulo 3, nós vamos fazer a leitura e depois vamos dar continuidade, né, da carta. Nós estamos fazendo um estudo da carta aos Romanos. E para ficar mais fácil para o povo de Deus, quando vai ler a Bíblia, já vai entender essas coisas tão lindas e necessárias. Que a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Acharam Romanos 3? Vamos ler. Ei, Dudu, chegou? Foi bom. Ontem o Diego falou, dormi a noite inteira. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito.
para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, praticamos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos teus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Diga glória a Deus esse versículo. Oh, aleluia! A justiça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Glória a Deus. Esse é o capítulo 3, que nós vamos hoje estudar um pouco mais ele. Nós estudamos um pouco o capítulo 3, introduzimos na semana passada a importância de uma escola bíblica recheada de palavra pura, tal qual ela é, sem mistura. Então, só para relembrarmos, no capítulo 1, onde Deus usa o apóstolo Paulo, estava na cidade de Corinto, para escrever aos irmãos que estavam em Roma. Paulo, até então, não foi até Roma. Ele vai posteriormente, quando ele vai preso. Mas até esse momento, Paulo fica sabendo da irmandade que estava em Roma. E Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma carta aos romanos. Roma
é a atual Roma mesmo, aquele país romano. São várias regiões daquela época e as igrejas eram nas casas. Reuniam-se um povo na casa da irmã Toninha com o irmão Cláudio, eles abriam as portas e lá cultuavam a Deus. Então ali tinha uma igreja. E Paulo vai escrever a esses irmãos da igreja de Roma. Então, Paulo sabia que na igreja de Roma, onde era um espaço que eles congregavam ali, cresceu e se introduziram os judeus ali. E os judeus, eles tinham, né, intrínseco em si, que a lei de Moisés e a prática da circuncisão era uma obrigação para todos aqueles que eram gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são da estirpe de Israel, ou seja, da linhagem de Jacó. Jacó, que ele era filho de Isaac e neto de Abraão. Deus chama Abraão para andar pela fé. E Abraão então creu no invisível e saiu da terra dele, saiu da mentalidade, daquilo que ele estava no conforto, porque Deus nunca vai fazer na nossa vida quando estamos confortados. Deus sempre vai querer uma prova da nossa fé, quando Ele fala, sai desse meio, e nós saímos do mundo, do Egito, das práticas pecaminosas, e começamos a andar pela fé, esperando na presença de Deus. Assim aconteceu com Abraão. Quando ele saiu, ele então, ao dar o primeiro passo, a glória de Deus tomou a vida dele e começou a abençoar tudo que ele fazia. Os negócios que ele fazia, ele colocava as mãos, Deus prosperava. Prova disso é que, quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar o lugar. Eu não vou falar para você onde é agora. Primeiro você sai, depois eu vou te mostrar onde é. Sabe por que Deus não mostrou para Abraão onde é o lugar? Porque Abraão sabia que o lugar, se Abraão soubesse que o lugar para onde ele ia era a região de Sodoma e Gomorra, dos cananeus, ele não ia jamais. Os cananeus, né, que posteriormente foram também para Sodoma e Gomorra, mas eles ocupavam aquela terra. Então a linhagem dos cananeus, um dos netos, né, de Noé, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O filho de Cã, né, Cã gerou um filho, depois desses 3 filhos, teve um por nome de Canaã. E ele era neto de Noé. O Cã desrespeitou o pai, vendo o pai nu, e fez chacota para os irmãos. O Sem e o Jafé vieram de costas, o respeito, cobriram a nudez do pai e colocaram o pai para dormir. No outro dia, Noé se levanta da ressaca. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, viu, irmãos? Romanos 15:4. Para o nosso ensino é escrito. Então, toda vez que tem bebida alcoólica, lá tem um ato demoníaco, uma maldição por trás. Quando o pai se levanta da ressaca, os 2 filhos, o Cã fez umas coisas aí, desrespeitou o Senhor, tirou sarro do Senhor, não respeitou. O Noé, ao abrir a boca, ele não abriu a boca por si só, foi uma mensagem profética. Ele falou, maldito seja, não o Cã, mas o Canaã, que era o filho de Cã. Maldito seja Canaã. Porque ali Deus estava usando ele para ver o futuro, uma mensagem para o futuro. Os cananeus, que povoaram o território israelita e também foram e povoaram Sodoma e Gomorra, os cananeus tinham por costume práticas sexuais que não eram do que Deus preparou. Eles se relacionavam com pessoas do mesmo sexo. Eles tinham os casamentos mistos. Não era o que Deus tinha para o povo. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque se eu te falar agora, você não vai querer ir. É a mesma coisa de Deus falar, sai daí e vai lá para um lugar de prostituição, uma terra de prostituição. Você e tua família. A primeira coisa que você fala, eu vou lá nesse lugar com a minha família? Ah, mas não vou mesmo, Senhor. Acho que não, o Senhor está falando não.
Mas não é o Abraão sem titubear. Ele começou a dar os primeiros passos e foi. Quando ele chega lá, o país realmente estava ocupado pelos cananeus. Então diga assim, a terra estava maldita. A terra estava maldita. Porque onde há o pecado, estava tudo em maldição. E Deus fez Abraão percorrer a terra. Ele era peregrino em terra estranha. Ele armava a tenda aqui, depois desmontava o acampamento e ia se multiplicando os bois, as ovelhas, os camelos, e ele foi se enriquecendo naquela terra que estava debaixo de maldição. E aí cada pegada que ele dava se cumpria o que Deus futuramente vai dizer para Josué: onde colocar as plantas dos teus pés, o lugar espiritualmente é tomado por herança. É por isso que na tua casa você é quem manda lá. Os demônios não podem permanecer. Você coloca a planta dos pés, o lugar já é abençoado. Os demônios têm que sair. Lá na tua empresa a coisa está feia, lá onde você trabalha, mas você é o portador do Espírito Santo. Você chega no lugar, coloca os pés, o lugar já é abençoado. A glória de Deus é tomada porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E aí Abraão começa a andar. Mas ele vai andando, e conforme ele vai andando pela fé, Deus vai revelando lá em cima para ele: Abraão, você está andando aí, né? Mas olha aqui como é que é. E aí os Hebreus vai escrever para nós o capítulo 8. E Abraão andava, mas não esperando na cidade aqui, mas na cidade lá, cujo o arquiteto é o Deus Todo-Poderoso. Cada vez que nós vamos andando pela fé, irmão, Deus vai revelando o céu para nós. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo andava pela fé, dizia: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E esse viver que agora levo na carne, agora, eu levo para fazer a obra de Deus. Mas eu não estou vendo a hora, isso pregava a mão, não estou vendo a hora de chegar lá em cima. Por quê? Porque um dia no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas eu fui arrebatado ao terceiro céu. E eu vi como que é as coisas lá. Aleluia, eu vi como que as coisas lá. Cada vez que nós andamos pela fé, nossa visão já começa a ficar lá em cima. As coisas aqui embaixo, Deus alegra o nosso coração com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos irmãos. Mas não é isso que Ele tem para nós. Deus tem uma vida eterna lá em cima. Uma outra cidade, uma outra terra nos quais habita a justiça. Abraão andou naquele lugar. O lugar agora, o que era maldito se transformou em bendito, porque Abraão pisou lá, em todo aquele território, formando a tenda. Aí certa vez, o Ló, ele era criado por Abraão, então ele tinha Abraão como um pai. O Ló era irmão de Sara. E ali houve uma desavença entre os pastores, porque os rebanhos cresceram. Quem anda com gente abençoada só se pode ficar abençoado. É por isso que eu estou pertinho de você sempre. Para ter a benção, irmão. Eu vou ficar com gente do mundo? As pessoas do mundo: ih, não vai dar certo, hein? Ih, você está pensando? Não, vou ficar com gente que tem fé. Vai, porque Deus é contigo. E o amigo verdadeiro é aquele, ó, tá errado, hein? Amigo verdadeiro não é aquele que fica, estou conversando com o irmão Alexandre esse dia, que fica tudo, ó, amigo, ó, tá errado. Corrige aqui. Presta atenção ali. Então, depois houve um distanciamento de Abraão e Ló. Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão continuou suas peregrinações. Um exemplo que aconteceu ali. Eles nunca mais sentaram para comer junto. Não por culpa de Abraão, muito menos por culpa de Ló, mas por culpa do acontecimento dos funcionários. Então a aproximação via os funcionários, então para evitar transtornos, eles resolveram cada um ficar do teu lado. Porém, quando Ló precisou de ajuda, Abraão foi o primeiro, reuniu 318 e foi lá socorrer Ló. Está vendo, irmão? Não é para se afastar, mas é para ajudar com amor. Podemos nunca mais sentar junto com pessoas, por conta de acontecimentos que aconteceu na família. Mas isso não me impede de amá-lo e de ajudá-lo quando precisar e vice-versa. Quem entende isso? Isso é amor, isso é amor. Futuramente lá está Moisés, 85 anos de idade, e Deus aparece para Moisés no meio da sarça. Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá no Egito para tirar o meu povo, e você vai guiar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Aí Moisés dá as desculpas, né? Mas eu sou gago,
Moisés, eu vou mandar então Arão. Senhor, mas Deus fica irado com Moisés. Você vai ou você não vai, Moisés? Eu já te escolhi, você vai ter que ir. Irmão, se Deus me escolheu, se Deus te escolheu, para de dar desculpa e vai logo fazer a obra dele. Quando Moisés saiu, Deus já enviou Arão, Moisés era gago, falava para Arão falava para Faraó, mas terra que mana leite e mel. Para Abraão, sai daí e vai para aquela terra. A terra estava debaixo de maldição. Por que que agora, depois de alguns anos, a terra está manando leite e mel? Porque aonde um justo coloca os pés, o lugar já é abençoado. Futuramente Moisés tira o povo de lá e leva o povo para Israel, e a terra verdadeiramente mana leite e mel. Lá na Israel nasce laranja, nasce fruta, no deserto. Onde é que isso pode acontecer? Porque um dia pisou um Abraão lá, andou pela fé. Irmão, tem que ser assim na nossa vida. Você vai andando e vai determinando pela fé. Deus, a tua presença está comigo. Senhor, assim como o Senhor abençoou Abraão, me abençoa também. O Senhor não faz acepção de pessoas. É oração séria e sábia. Deus, as bênçãos que o Senhor me dá é justamente para me poder ajudar o meu próximo. Abraão ajudou muita gente. Agora errado, Deus me abençoa só olhando para o umbigo. Aí Deus não abençoa esse tipo de gente. Aí entra em Tiago, pedis e pedis mal. Não sabeis o que pedis. Pede para esbanjar nos seus próprios deleites. Isso aí, esse tipo de gente, Deus não abençoa, não. Que nós vamos aprender hoje a amar o próximo como a nós mesmos, a estender a mão quando alguém precisa, aí sim Deus abençoa. E o Senhor, então, abençoou aquela terra por conta dos patriarcas que andaram lá, pisaram lá, deixaram a terra abençoada. Depois o povo, uma geração se levanta. Juízes 2:10 vai dizer, e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele fizera para com Israel. E essa geração então caiu, foi caindo espiritualmente, caindo, e foi parar lá em Ezequiel 37, um vale de ossos secos. Secou-se espiritualmente. Aí Deus pega o profeta e fala, filho do homem, isso aí pode ter vida espiritual ainda? O profeta diz, o senhor sabe. Aí Deus fala, então profetiza. Não é profetada, profetiza a palavra. Aí Ezequiel, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que vai trazer vida na minha vida e na tua vida? A Bíblia, a palavra. Sabe o que o diabo quer fazer e que a nossa carne quer fazer? Nos afastar da palavra. Quer trazer sono, cansaço, quer tirar nosso tempo, porque ele sabe que a palavra traz vida. E se pôs de pé um exército numeroso. Sabe o que as pessoas pensam e deixam de analisar? Quando Ezequiel profetizou, a primeira coisa que se movimentou, os ossos, né? Nós temos um corpo adulto, 206 ossos. Os 3 ossos compõem o ouvido, estribo, martelo e bigorna. O osso menorzinho, a estribo, 2,5 milímetros, pequeniníssimo. Olha onde Deus vai começar o avivamento, nas coisas pequenas. Valorize as coisas pequenas. Aos seus olhos é pequeno, aos olhos das pessoas é pequeno, mas aos meus olhos é grande. Valorize as pequenas. Formou os ossos do ouvido, cada osso começou a se juntar ao seu próprio osso e se pôs em pé um exército de esqueleto. É bonita a fase? É feia. Aqui está um segredo, paciência. Deus não trabalha no meu tempo e muito menos no teu. Paciência. Eu nesses últimos anos da minha vida, eu aprendi a ser mais paciente. Um exército de esqueleto, está feio, Senhor, mas já está agindo. Depois veio tendões e veio carne. Um exército horrível. Imagina todo mundo aqui sem pele, a carne viva. É bonito? É horrível. Fases da vida. Fase do esqueleto. Fase feia ainda. Depois veio pele. Opa, começou a melhorar. Mas aí ficou um exército de mortos. É bonito isso? Um exército de gente morta? Tem uns que ficam... É horrível. As mãos, feio ainda. E depois... Deus falou, profetiza ao Espírito.
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, norte, sul, leste, oeste, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E de repente, ó, abriram os olhos e respiraram. Aí Deus é completo, né? Deus fala, agora eu vou arrancá-los dessa sepultura. E Deus tira eles da sepultura, um exército. Não reclame das fases da sua vida. Paciência. Paciência é o segredo do sucesso da vida espiritual. Paciência. Tem horas que vai estar fase do esqueleto, tem hora que vai estar só pele, tem hora que vai estar morto, daqui a pouco tem vida. E a vida é vida com abundância. Faça a sua parte certinho, continua buscando a presença de Deus do jeitinho que você vem fazendo. Se esforça para isso. Chega no horário, chega antes do horário, fala com Deus, porque você não está tratando com o homem, você está tratando com Deus. E Deus vai observando esses detalhezinhos da nossa vida. São detalhezinhos que muitos passam desapercebidos, mas para Deus ele é de grande valia. Eu cuido de pessoas lá na loja. Eu vejo pessoas chegando, aí o dono da loja chega mais cedo e ele olha, esse rapaz sempre chega mais cedo, hein? Nota 10 para ele, está interessado. Eu falo, se um homem está reparando num funcionário que está chegando mais cedo, imagina o Deus Todo-Poderoso. Imagina o Deus Todo-Poderoso. Então são detalhezinhos que fazem a diferença, irmãos. Não é para as pessoas ver, mas é para o teu Deus ver o seu querer de buscar a presença dele. Então o povo agora se aloja lá em Israel, depois vem a perseguição, o povo é disperso pela Assíria, um dos impérios do mundo antigo, e futuramente pela Babilônia. Deus então tira toda a nação israelita da terra prometida. O Deus que deu é o Deus que está tirando eles. Por quê? Porque não são mais dignos de estar lá, daquela geração. O que eles fizeram? Pecaram ao extremo. Deus falou, está vendo essas nações aí que fazem essas coisas horrendas? Está vendo aquelas nações que queimam os seus filhos no fogo? Está vendo aquelas nações que são prostitutos cultuais? Pessoas que se relacionam com o mesmo sexo? Está vendo as coisas horrendas que eles fazem? Está vendo esses que sobem aí adorando imagens de escultura? Esses que fazem para si deuses? Pois bem, vocês não serão assim. Vocês terão um exemplo, um modelo. O marido vai amar a esposa, vice-versa, vai cuidar dos seus filhos, vai trabalhar honestamente, eu vou prosperar vocês. Vocês vão ajudar, vocês vão ter aí na vida de vocês, israelitas, porque vocês estão saindo do mundo, e eu preciso ter uma didática com vocês, eu preciso que vocês tenham fé em mim. Então vocês vão ter algumas coisas diferentes. Dentre elas, vocês vão ter um ano sabático. Vocês não vão trabalhar, mas também não vai ficar de braço cruzado. Vocês vão colher somente aquilo que por si só acontecer só para vocês pegarem o sustento da vida diária e vão cuidar ali da limpeza. Um ano sabático para vocês. Vocês vão ver que pela fé em mim, sem vocês fazerem nada da questão da terra, eu vou abençoar vocês. Didáticas de Deus para o povo israelita. E Deus usa isso na nossa vida também. Tem hora que Ele quer fazer nós viver pela fé, a gente quer fazer do nosso jeito. Ele fala, eu tenho que trazer eles para viver pela fé. E o povo no ano sabático lá no passado, que esperar em Deus? Nada, vamos cultivar a terra. Deus então tira o povo e a terra fica lá 70 anos. Para considerar os anos sabáticos que o povo não andou pela fé. E o povo, Deus falou, não vai queimar os filhos na fogueira. Aí os reis de Israel, as pessoas queimavam os seus recém-nascidos nas fogueiras. Para quê? Para ter dinheiro, luxo, fama, coisas que o diabo dá para essas pessoas. Fizeram tudo errado. Não vão se relacionar. E o povo caía no pecado. Vocês serão para mim reino de sacerdotes. E o povo... Eu disse à minha filha ontem, a mais nova, eu falei, Duda, você tem três escolhas. Você pode escolher o reino dos homens, você pode escolher o reino do diabo, e você pode escolher o reino de Deus. Quando as pessoas escolhem o reino dos homens, e o homem tem alguma coisa de bom no coração? Não, mas tem pessoas que até é bom, mas convive com ela para você ver.
as palavras de maldição que vai sair da boca dela. O reino dos homens, o reino de Satanás. Satanás, essas pessoas, quando fazem pacto com ele enriquece as pessoas. Dá fama, dá poder, dá luxo, riquezas momentâneas, ele dá. E o reino de Deus, quando as pessoas fazem um pacto com Deus e o seu reino, a paz vem. É uma paz sem fim dentro do coração, dentro da alma. As coisas começam a ser facilitadas. E você agora vai ser um portador da vida. Você tem vida para você e vida para o seu próximo, porque do teu interior fluirão rios de água viva. 3 escolhas essas pessoas têm. O reino dos homens, e a palavra diz, maldito é o homem que confia no homem. E a palavra também diz, o coração do homem é desesperadamente enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. O ser humano engana, o ser humano trai. O ser humano se faz do teu amigo, daqui a pouco já está te falando mal pelas costas. Reino dos homens. O Senhor diz, mas eu, Senhor, esquadrinho os corações, as mentes e os corações. Esse é o reino dos homens. O reino do diabo. As pessoas fazem pacto, querem crescer na vida, fazem os seus trabalhos nas encruzilhadas, vai no cemitério. Olha que reino horrível. Pega os cadáveres, alguns até comem cadáveres que o diabo pede. Reino horrível, para ter riqueza, para ter casa boa, carro. As pessoas entram nesse reino, e são muitos. E o reino de Deus. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde liberta dos vícios, liberta das coisas horrendas, dos desejos, e nós respiramos e vamos prosseguindo para o novo céu e a nova terra. Qual é o reino que você escolhe nessa manhã? Qual é o reino que eu escolho nessa manhã? Qual é o reino que eu como líder da minha família escolho para a minha família nessa manhã? Qual é o reino que você como líder da tua família escolhe para a tua família nessa manhã? Isso é muito sério. Ou é o reino dos homens, ou é o reino do diabo, ou é o reino de Deus. Israel, por momentos da vida deles, decidiram escolher o reino do diabo. Deus deu terra, Deus deu casa, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus deu saúde, tudo, eles colocavam as mãos, prosperavam, e eles escolheram o reino do diabo. Queimava seus filhos, Deus falou, agora então vocês têm que sair daí. Por quê? Porque tem justo clamando a mim, e vocês são ímpios e estão no lugar desse justo aqui. Antigamente vocês estavam clamando a mim no Egito e tinha ímpio ocupando a terra de vocês. Eu tirei o ímpio e coloquei vocês que são justos nessa terra boa. Agora tem justo clamando e vocês estão fazendo pior, porque vocês me conhecem. Eu arranco vocês daí então. E deixo a minha terra deserta. Nós temos que prestar bem atenção. O justo é libertado da angústia. E o perverso, o ímpio, vem e fica no lugar. O teu lugar de bem-estar hoje, antigamente era um ímpio que estava. Deus tirou o ímpio porque você é justo, não aos nossos olhos, justificados pelo sangue de Jesus. E aí Deus nos fez bem, tirou o ímpio, o injusto, e colocou a gente no lugar dele. Temos que saber dessas coisas. O ímpio é libertado da angústia. O justo é libertado da angústia. O ímpio vem e fica no lugar. Aquelas angústias que eu sentia no passado, tem um ímpio sentindo elas hoje. Aquelas angústias que você sentia no passado, tem um ímpio sentindo elas hoje. Deus tira o ímpio, pega o justo e fala, está aqui, ó. Deus coloca uma esposa para o marido. Deus coloca um marido para a esposa, uma família. Deus só tem as coisas boas. E nós temos que tomar muito cuidado, prestar atenção no nosso modo de vida. Quando Israel escolheu o reino do diabo, Deus tirou eles da terra prometida. E eles sofreram bastante. Depois, eles voltaram. Mas aí eles estavam com o coração endurecido. Porque eles começaram a valorizar a lei, a letra, e valorizar a circuncisão, que nós aprendemos um pouquinho na aula passada. Nessa supervalorização dessas coisas, esqueceram os oráculos, que é toda a palavra de Deus.
onde apontava a Cristo. Tudo aponta para Cristo. Israel se tornou um povo religioso. Jesus vem, a graça de Deus vem, o Cordeiro de Deus vem e os israelitas não o reconheceram. Olharam para ele e o desprezaram. Poucos reconheceram. Então, o que é que vocês querem? Barrabás ou Jesus? Nós queremos Barrabás. Mas e Jesus? Cai o sangue dele sobre a nossa cabeça. Crucificaram o Cordeiro de Deus e realmente o sangue caiu sobre a cabeça deles. Anos 70 depois de Cristo, eles estão expulsos de novo. Estão espalhados pelos quadrantes dessa terra. Profecia de Ezequiel 37. No ano de 1947, na ONU, um brasileiro dirigindo, Oswaldo Aranha, ele cria o Estado de Israel num só dia, conforme diz a profecia, e o povo israelita começou a voltar desde então, de 1947, 1948. Quando eles voltaram, já teve as guerras de 6 dias. Imagina você voltar sem arma alguma e o Oriente Médio todo guerreando você. Quando eles foram contra-atacar, passou 6 dias, eles já conquistaram os territórios que eles têm a mais hoje. Porque Deus não falha na sua promessa. E nós somos os gentios. Enquanto eles desprezaram o Cordeiro, os gentios aceitaram o Cordeiro. É por isso que as pessoas têm que ser inteligentes na oração e na visão da vida. A Bíblia está recheada de promessas para Israel. Fala lá que a terra deles serão abençoadas no milênio. Tudo acontecerá porque eles vão aceitar o Messias. As bênçãos cairá lá novamente, porque eles vão aceitar o Messias. Então eles vão andar de acordo com o que o Messias quer, o Espírito Santo. Agora a pergunta que não quer calar: e eu que já aceitei o Messias? E você que já aceitou o Messias? Sabe o que Deus está dizendo? Eu não revogo a minha palavra. Se eu vou abençoar eles, vocês que me aceitaram, se vocês terem fé em mim e pedirem, eu vou abençoar vocês também. É assim, irmãos. A palavra de Deus é clara. Mas nós às vezes ficamos meio preguiçosos com a nossa fé, né? Isso é muito grande para mim. Creia, Deus tem o melhor. E no capítulo 3 de Romanos, Paulo então vai responder aos israelitas, porque eles estão fazendo perguntas. Mas então por que serve a lei de Moisés e por que a circuncisão, sendo que Deus... nós pensamos que eram melhores do que os gentios, mas então estamos no mesmo patamar deles. Então eles começam a questionar Paulo. Na primeira pergunta, no versículo 1 do capítulo 3 é: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Então eles estavam achando que pelo ato de circuncidar, a circuncisão nós explicamos domingo passado, vamos reexplicar hoje. O menino nasce, ao 8º dia, a pele do pênis, a pele peniana que cobre a glande, corta um círculo, circuncisão, tira a pele. Porque ali no Oriente Médio as pessoas já tinham o costume da circuncisão. Não tem muita água. Então ali essa pele, quando cobre a glande, ela junta fungos, bactérias, sujeira. Então tirava-se aquela pele, a circuncisão, e jogava fora aquele excesso. Quando Deus instituiu para Abraão isso, Deus falou: Abraão, eu quero que os seus descendentes sejam circuncidados. Deus estava dando uma mensagem espiritual. Assim como o excesso traz sujeira, traz coisas que não prestam, assim também circuncida o seu coração. Tira do seu coração todo o excesso. Arranca do teu coração tudo aquilo que acumula pecado, que acumula sujeira. O que é que acumula o pecado? O que é que acumula sujeira? O excesso. O excesso da preguiça deixa as pessoas sem ler a palavra. Deixa as pessoas sem frequentar a escola bíblica. Deixa as pessoas sem frequentar os cultos. Aí se deliciam, se banqueteiam nos pecados. E o pecado traz sujeira para dentro da alma. Diga ao teu vizinho: tira o excesso. Tira o excesso. Tira o excesso. Quando o crepúsculo tirava o excesso, a sujeira não ficava aglomerada. Mas eles colocaram isso acima de tudo.
Sendo que Deus estava dizendo, circuncida o teu coração. Não quero só que vocês circuncidam o seu prepúsculo, mas circuncida o coração. Porque no coração a gente vai pensando coisas, vai descendo para o coração e vai acumulando sujeira pecaminosa. Desejos de masturbação, desejos de ódio, de acabar com a vida da pessoa, tudo está aqui guardado. Deus está falando, circuncida o coração. Permita o meu Espírito dirigir a tua vida. Permita o meu Espírito fazer a limpeza em você. Eu não sou entrão, eu só entro se você pedir. Aleluia. Permita o meu Espírito circuncidar o coração. Para não acumular impureza. Para tirar a arrogância. Para tirar as mentiras. Para tirar a hipocrisia. Porque se você é arrogante com alguém, amanhã você vai colher a arrogância de outro. Se você age na hipocrisia com alguém, amanhã alguém vai ser hipócrita com você. Se você mente hoje para alguém, amanhã outro vai mentir para você, enganar você. Circuncida o coração e começa a semear coisas boas na tua vida. Para você ter colheitas boas na tua vida. Deixa eu ver quem entende isso. Oh, glória a Deus. Vamos semear coisas boas, deixar circuncidar. E a lei, tudo que está na lei leva a Cristo. Mas eles faziam aquilo sem prestar atenção. Em Romanos 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Diz aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então os judeus faziam aquelas práticas do Antigo Testamento, sacrificavam o cordeiro cegamente, pegava as ofertas de manjares, do trigo, do azeite, ia levar lá cegamente, não raciocinava porque eles faziam aquilo. É a mesma coisa de uma pessoa vir tomar Santa Ceia por vir. Vim aqui no culto por vir. Porque eu gosto do clima musical, eu gosto dos hinos, mas não presta atenção na letra. Fica um religioso. Eles estavam assim. Então, sofreram. Depois eles vão ter as demais perguntas. No versículo 3. Romanos 3:3. Que é a segunda pergunta deles. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Essa pergunta deles, eles estavam perguntando, tudo bem, Paulo, mas se alguns não creram, a maioria esmagadora dos judeus não creram em Jesus, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Eles estavam pensando, Paulo, a grande maioria não creu, então esses que não creram pela fé, Deus vai desfazer então a aliança dele conosco, que somos da linhagem de Jacó, que tem as bênçãos ainda para receber? Paulo fala, de maneira nenhuma, meus irmãos. Ele diz no verso 4, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Então, Paulo está dizendo, de maneira nenhuma Deus vai revogar a lei, vai voltar a palavra dele para trás. Se ele prometeu abençoar vocês, que creem, ainda vocês que são um remanescente, a aliança dele continua. Embora a maioria não creram, mas a aliança de Deus para com vocês continua. Aí Paulo usa aqui uma mensagem de Salmo 51:4, que Deus fala, quando Davi reconhece que ele pecou e precisa de Deus, daí ele fala no Salmo 51, versículo 4, quando Davi reconheceu o pecado dele, ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Então, o Paulo está pegando esse versículo, introduzindo aqui para eles, mas não para eles ficar somente nesse versículo, para eles ler o salmo inteiro. E falar, Deus é justo quando ele julga as pessoas, e as pessoas que não se arrependem, ele castiga, e Deus também é justo quando ele julga as pessoas, e as pessoas que se arrependem, Deus então dá um castigo mais brando. Porque não vamos pensar que as nossas ações ficam sem castigo. Quando pecamos, se prepara.
Se não houver arrependimento, o castigo é pesado. Mas se há arrependimento, é um castigo brando, para nós lembrar e nunca mais fazer. Quando Davi, que olhou Betseba, cobiçou ela, trouxe para si ela, a lei dizia, e a lei diz, a pessoa que cai em adultério tem que morrer apedrejado. Davi então tinha que morrer apedrejado, ele estava no tempo da lei. Como se não bastasse, ele quietinho, né? A mulher engravida, o marido está na guerra, aí Davi vai e escreve uma carta para colocar o marido na linha de frente para morrer. Davi então, além de adúltero, se torna um assassino. E a lei diz, quem matar será morto. Davi tinha que morrer de novo. 2 vezes, não tinha escapatória para Davi. Quando Davi se arrepende, ele diz, pequei contra ti, Senhor. Fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu me arrependo. Deus então deu uma segunda chance para Davi. Aí que as pessoas se enganam. Não, mas não merecia, né? Porque, e você merece alguma coisa? E eu mereço alguma coisa? Não queira entender a mente de Deus. O amor ágape dele ele sobrepuja todo o nosso amor, todo o nosso pensamento. Deus não pensa como homem. Quando Davi se arrependeu, Deus perdoou. As pessoas podiam falar, mas esse aí tinha que ser apedrejado, hein? Esse aí era para estar morto. Davi falava, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando nós nos arrependemos, Deus nos dá uma segunda chance. O diabo não pode tocar mais. Sabe o que Deus quer para nós hoje? Uma mudança de caráter, mudança de vida, mudança, realmente uma mudança. Não por nós mesmos, porque eu não tenho força de me mudar. Mas se eu falar, Deus, me muda. Faz como o oleiro, pega o vaso, muda a minha vida. Se eu sou convertido hoje, me converte um pouco mais. E mais e mais. É assim que Deus quer. Mudança de caráter. Porque quem tem caráter mudado, torna-se ao princípio imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Caráter, moral ilibada. Mudança. Aleluia. Aleluia. Oi? Deixa eu pegar o microfone, que tem gente acompanhando na escola bíblica. Aí a senhora pode ficar à vontade para participar. Todo mundo pode participar aqui. Aleluia. Quem que? Coitadinho de nós se nós não tivéssemos. Oi? Coitadinho de nós se nós não tivéssemos a segunda chance. Ah, é verdade. Meu Deus do céu. O que seria de nós, né, irmã Toninha, sem a segunda chance? Pastor, o senhor está quietinho hoje. O senhor está só recebendo. Glória a Deus. Vocês podem ficar à vontade, irmão, para acrescentar, para falar. Deus está puxando um pouco nossas orelhinhas hoje. Vamos falar a verdade, hein? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos continuar. Vou deixar aqui e os irmãos podem participar. Vamos lá. Aleluia. A terceira pergunta, que está em Romanos capítulo 3, versículo 5 a 8. Na verdade, são uma série de perguntas que os judeus fizeram. Ele diz assim, a primeira. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, praticamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então vamos entender um pouco essa sessão de perguntas aqui. Nessa sessão de perguntas e de respostas, onde Paulo se coloca sendo um judeu que supervaloriza a lei e a circuncisão mais do que o contexto de ambos, dos quais a lei mostra Cristo e a circuncisão mostra a sujeira, o excesso, os pecados, dos quais são perdoados e ficamos limpos com a faxina do Espírito Santo, desde que nós aceitamos pela fé o sacrifício da cruz do Calvário.
O sacrifício da cruz. Nesta série de perguntas e respostas, o judeu acreditava que, primeiro, Deus criou o ser humano. Segundo, como onisciente que é, ele sabia que o ser humano cairia no pecado. Ele cria o ser humano, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe até o que você vai falar daqui a pouco, ele já sabe, ele é o Criador. Como onisciente que ele é, ele já saberia que o ser humano cairia no pecado. Terceiro, eles achavam então que Deus era injusto por triunfar em glória através dos pecados cometidos pelos seres humanos, especialmente os judeus que tinham a lei e a circuncisão e se achavam melhores, né, do que os gentios, e achavam que por eles terem estas questões eram imunes quando cometiam os pecados. Quarto, eles achavam que Deus não poderia julgar e castigar eles, nesta ótica deles, né, pois quanto mais eles pecavam, mais realçava a glória de Deus, trazendo assim para o Criador uma certa injustiça, isso na cabeça deles. Por isso que Paulo fala, estou dizendo como as pessoas pensam, falo como homem. Ele coloca um parênteses na Bíblia, no final do versículo 5. Então, eles pensavam que por eles pecar, e o pecado deles realçava a glória de Deus, o Criador, né, trazendo assim para o Criador uma certa injustiça, e um tipo de mente masoquista, que se compraz em julgar e se deliciar nos castigos dados aos pecadores. Essa é a cabeça deles. Deus, se eu peco, e o meu pecado realça, que eu estou errado e realça então a glória dele, então Deus é um masoquista. Ele saberia que eu ia pecar, então ele me castiga sabendo que eu ia pecar, então ele é um masoquista. Esse era o pensamento das pessoas da época. Por isso que Paulo fala, falo como homem, no versículo 5. Paulo refuta esse pensamento na parte B de Romanos 3:8. Olha a parte B que diz assim, a condenação destes é justa. Desses que têm esse tipo de pensamento, a condenação deles é justa. Para um entendimento melhor nesses versículos, né, do 5 ao 8, Paulo vai voltar a tocar neles. Vamos agora em Romanos 5, versículo 20. Sabe por quê, irmãos? Quantos de nós não passou pela nossa cabeça, né, mas eu pequei, mas Davi também pecou, né? Mas eu nasci em iniquidade, né? Então nós damos desculpa para aquilo que nós fazemos e não reconhecemos o erro. Mas não existe ser humano perfeito, né? Ou palavra do diabo é essa? Essa palavra é satânica. Eu errei porque afinal de contas, ninguém é perfeito, né? Aí eu trago então um certo conforto para o meu pecado, e isso barra o arrependimento na minha vida. Barra o arrependimento na tua vida, esse tipo de pensamento. Não, mas eu não sou perfeito, né? Afinal de contas, quem é perfeito aqui? Isso aí, ele barra. Nós então vamos dar desculpa para o nosso pecado. Eu pequei porque eu sou imperfeito. E a ação de Deus para trazer o arrependimento na nossa vida, pastor Rodrigo, isso é barrado. Porque na minha consciência, no subconsciente, eu sou imperfeito, eu peco mesmo. Aí as condenações começam a vir e as coisas não dão certo para nós. Aí eu estou fazendo, estou lutando, só problema. Está na hora de arrepender. Está na hora de parar, analisar, arrepender. Deus, eu pequei, me perdoa, fiz o que é errado. Me ajuda a não fazer mais. Eu não quero fazer isso para desagradar o Senhor, eu quero te agradar. E um filho que agrada ao pai, vai receber do pai coisas boas. Não é, pastor Fernando? Coisas boas, o arrependimento. Aí Paulo vai tocar nisso de novo em Romanos 5, a partir do versículo 20. Olha o que ele vai dizer. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém fala, opa, então eu posso pecar porque a graça vai ser superabundante na minha vida.
Se eu pecar mais e mais e mais, vai superabundar mais e mais e mais a graça dele. Era o pensamento da época. Lá vai Paulo corrigir através do Espírito Santo. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Então nós vamos permanecer no pecado? Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para ele? Como que nós vamos ficar nas mesmas práticas, nas mentiras, nos roubos, nas prostituições, nós que já morremos para tudo isso? Nós já morremos. Deus, eu te aceitei, eu morri para isso. Eu não quero isso mais para mim. Um ato de adultério da minha parte vai trazer para mim doença sexualmente transmissível, vai trazer para mim destruição do meu casamento, vai trazer para mim destruição da minha família, vai trazer para mim tristeza, angústia, desejo de morrer. Eu não quero isso para mim, por isso, Deus, eu crucifiquei esse desejo. Eu estou jogando a responsabilidade para o meu Deus, para me ajudar a vencer as tentações. Agora, se eu ficar pensando, mas eu sou humano, né? Eu peco. Aí eu vou barrar a ação de Deus nesse quesito na minha vida. E tem muita gente que pensa assim, irmãos. Tem muita gente que pensa assim. Eu sou ser humano, né? Eu sou imperfeito. Quem não peca? Nós não podemos ter esse tipo de desculpa intrínseco em nós. Temos que falar, Deus, eu pequei, errei. Sou homem de assumir, me perdoa. Não quero isso mais para mim. Eu quero viver agora uma nova vida. E ele diz... Versículo 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. O que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. O que adulterava não adultera mais. O que falava palavrão não fala mais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita na minha vida e habita na tua vida. E ele só faz aquilo que é bom. E ele nos orienta a fazer aquilo que é bom. Pode ver quem tem o Espírito Santo. Saiu uma mentirinha. Na hora Deus te alerta ou não te alerta? Você que está com o Espírito. Na hora. Opa, errei, Senhor. Perdoa-me. Deus, me perdoa, me perdoa. Eu menti, me perdoa. Na hora alerta, né, pastora Cléia? Fiz alguma coisa que não deveria. Na hora somos alertados. Deus alerta na hora, irmão. Por quê? Porque a palavra dele está em nós. Aleluia. E ele continua. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas não, só um aleluia. Se fomos unidos com ele na semelhança da tua morte, morremos para o mundo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É um ato ruim momentaneamente para nós, porque isso me traz agora uma lembrança quando Deus vai chamar Elias para sai da caverna aí, rapaz. Quem foi que te mandou aí entrar nesse buraco aí, nessa depressão que você entrou aí? Sai daí e volta pelo teu caminho. Deus é claro, sai e volta pelo teu caminho. Porque quem escolheu ficar depressivo foi você. Então você entrou, sai daí. Mas antes dessas manifestações, houve 4 manifestações. Deus veio como um vento, mandou um vento forte, batia na penha, Elias com medo, dentro da caverna. Depois veio um terremoto, sacudiu tudo. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, depois veio um fogo. Elias olhou um fogareiro, Deus não estava no fogo. Depois veio um período de ciclo tranquilo e suave. Aí Deus falou, o que fazes aqui, Elias? O que isso quer dizer? Primeira manifestação, vento na nossa vida, o Evangelho. Vem, nós ouvimos o Evangelho, cremos no Senhor Jesus. Depois vem um terremoto. Terremoto é aqui dentro, é aí dentro. Aqueles que gostavam de mulher e vice-versa,
agora treme tudo, porque quer agradar a Deus. É um sentimento terrível. Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu vou fugindo disso. E começa a fugir dos pecados, é o terremoto. Depois vem a fase do fogo. Você passou pelo vento, o evangelho chegou. Passou pelo terremoto, Deus, eu não quero mais falar palavrão. Eu não quero viver aquela vida velha, eu quero o Senhor. E agora vem a fase do fogo. Ô, fase do fogo. Provação. Começa a minguar as coisas. Deus, como é que eu vou pagar isso? Deus paga o necessário. Necessidade. Necessário. Provação. Necessário Deus vai te dar na fase da provação. É aquilo lá mesmo. Por quê? Porque eu preciso agora ter fé. Ele vai me ensinar a viver pela fé. Necessário. Vai suprir as minhas necessidades. E depois, ciclo tranquilo e suave. As bênçãos chegam. A misericórdia dele chega. A voz dele vem, que fazes aqui, meu filho? Sai daí dessa caverna. Eu não te chamei para ficar em caverna, eu te chamei para você profetizar. Vai lá e profetiza para eles. Ciclo tranquilo e suave. Tem alguns que já passaram pela fase do vento, o evangelho. Outros já passaram pela fase do terremoto, e o terremoto é constante. Se nós não prestar atenção, essa carne nossa aqui sucumbe tudo. E toda hora, fugindo do pecado, Deus, eu quero te agradar, eu não quero mais viver aquela vida velha. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais falar palavrão. Eu não quero mais agir de hipocrisia, de falsidade. Eu quero viver a tua palavra, eu quero ser uma pessoa verdadeira, me ajuda. E o Espírito Santo vai nos guiando. Fase do terremoto. Aí os vícios, né? Uns que saíram das drogas. Deus ainda tem esse desejo de, Deus, me ajuda, me ajuda. E o Senhor, na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa e a gente vence mais um dia. Aí vem aquela fase das bebidas alcoólicas. Deus, eu não consigo ficar sem. Deus, eu quero fugir disso, eu não estou conseguindo. Me ajuda, senão eu caio. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aqueles que eram arrogantes agora estão abençoados. Deus, eu não quero ser essa pessoa arrogante, nariz empinado, pelas bênçãos que o Senhor me dá. Me ajuda a fugir disso. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e a humildade vai na frente da honra. Queres ser honrado? Seja humilde. A humildade vai na frente da honra. E depois chega a fase do fogo, provação. Todos nós passamos. E depois destas coisas, Deus provou Abraão. Provação. Deus nos prova. Necessário. E depois vem a fase do ciclo tranquilo e suave. Tudo dá certo, tudo prospera. É a fase de Jó, no final, lá no final do livro. E Jó ficou 10 vezes mais rico do que era. Dê um glória a Deus aí, aleluia. É as fases. Então, aqui voltemos em Romanos 6. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, ou se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Está vendo como nós não podemos largar de Jesus? Só temos vida em Cristo Jesus. O que é isso? É estar impregnado na nossa mente o sacrifício da cruz. Tem gente, meus irmãos, que nem lembra mais do sacrifício de Jesus na cruz. Das mãos pregadas, dos pés pregados. Tem gente que já se esqueceu daqueles chicotes nas costas dele. E quando o braço daqueles homens batia, na ponta tinha chumbo, osso. E quando puxava, trazia pedaço de carne e pele junto. Tem gente que esqueceu do sangue. Aquele chicote que batia, enrolava, pegava na cara, pegava aqui. Tudo isso por nos amar.
Isso aí tem que estar todo dia, diariamente, 24 horas por dia. Deus, se eu pecar, eu vou pisar no teu sangue que sofreu tanto por mim. Então, por favor, me livra dessa tentação. Me livra disso, Senhor. Tua palavra diz, livra-nos da tentação. Em nome de Jesus, ó Pai. E assim nós vamos vencendo, irmãos. Quando nós estamos apegados com Jesus. Oh, glória. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós entramos de novo naquelas 3 fases. Reino dos homens, reino do diabo e reino de Deus. Quando eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, como Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Quando eu ofereço o meu corpo, todo o meu ser, para Deus, no reino de Deus, eu vou conseguir ajudar o meu próximo, eu vou estar no centro da vontade dEle, eu vou estar amando a Ele com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Este e estas são os 2 pilares da vida de uma pessoa de bem: amar a Deus e amar ao próximo. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Se eu quero que as pessoas orem por mim, eu vou orar por você. Se eu preciso que algumas pessoas me ajudem, eu vou ajudar você, eu vou estender a mão para você. E assim nós vamos plantando coisas boas na nossa vida e vamos colhendo. E eu tenho certeza, irmãos, fala aqui na unção de Deus, que tem coisas que eu semeei, de bondade, de misericórdia, que talvez eu não vou nem colher, assim como nós, mas nossos filhos colherão aquilo que semeamos. Oh, glória a Deus! Por isso temos que semear sempre coisas boas na nossa vida, e a seu tempo colheremos. Tem coisas que eu não vou viver, promessas que eu não vou viver, mas minhas filhas vão viver. Se tiver netos, eles vão viver. E abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me amam. 1000 gerações, já pensou onde vai parar isso? Eu acredito que chega o arrebatamento antes. Mas se eu morrer fisicamente, eu sei que as promessas vão continuar na vida dos meus filhos. Tem hora que eu penso assim, irmão Cláudio, irmão Alexandre, eu fico pensando, irmão Val, a descendência de Pedro. Se dessem para a gente descortinar isso hoje, a genealogia dos apóstolos. Eu tenho certeza que todos eles, os netos, bisnetos, todos tataranetos, para lá, estão tudo abençoados. Porque eles plantaram coisas boas. Plantaram coisas boas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar no texto? Aleluia, Jesus. Romanos 6 nós estamos. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Oh, glória a Deus. Quem anda debaixo da graça é guiado pelo Espírito Santo. É aquilo, né, que Ezequiel 36, Deus sempre quis que o Espírito de Deus fizesse parte da vida diária dos israelitas. Por isso que ele diz, eu vou tirar o coração de pedra, vou dar o coração de carne. Ou seja, vocês vão ser sensíveis à minha palavra. Isso é promessa para Israel. Nós já temos essa promessa. Nós temos que deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, o medo vai embora, a insatisfação vai embora. As pessoas podem até nos caluniar, nós, Deus abençoa, porque não sabe o que faz. Eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar raiva. Por quê? Porque isso eu já tive lá no mundo.
Eu sei o que é a raiva dos outros. Eu sei o que é a mágoa dos outros. Eu sei o que é o desejo de matar uma pessoa. Eu já tive isso, assim como muitos de vocês aqui. Porque fizeram mal para nós. Mas agora que eu sou de Jesus, Deus abençoa, abençoa. É só o amor, abençoa, Senhor. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Que o Senhor abençoe essa pessoa aí. Que eles se encontrem contigo também um dia. Que o Senhor converta a alma dessa pessoa um dia para viver isso que eu vivo. Para que eu vou ficar com esse sentimento horrível? Eu já fui chamado para uma nova vida. E você também, é uma nova etapa, é uma nova mentalidade, é um novo desejo, novos sentimentos. Essas coisas velhas, inveja, diz que me diz, que fofoca, facções, traições, essas coisas, hipocrisia, isso aí acabou, acabou. Agora é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Oh, que maravilha ser de Jesus, né, pastor Fernando? Que maravilha. As coisas velhas se passaram, pastor Divaldo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Está aqui, ó, essa paz serena que ninguém tira. Oh, aleluia. E só esperando o ressoar da última trombeta. E ir embora, junto com a minha família, você junto com a tua família, ao encontro apoteótico nesse céu aí. Aleluia. E viver essa vida eterna que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí nós temos a mente de Cristo, né? O homem já viu o mar vermelho se abrir. Que coisa apoteótica, já viram? O homem já viu o sol parar, a terra parar ali, para Josué ganhar a batalha. Já viram? O homem já viu coisas excepcionais. Já viram? Coisas sobrenaturais. Já viram? Você também já viu. Coisas excelsas. E Deus está dizendo, aquilo que o teu olho ainda não viu, e aquilo que os teus ouvidos ainda não ouviu, Deus tem preparado para você que ama Ele. Oh, glória a Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Finalizamos. E daí, havemos de pecar, no versículo 15, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, dado seja do pecado, né, para a morte, ou da obediência para a justiça? Isso aqui é um versículo muito profundo, né? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Os que se oferecem para o pecado, fica escravo do pecado. E os que se oferecem para a justiça, que é para o Senhor Jesus, mas na verdade coloca como escravo ali, mas na verdade é para a liberdade. Porque agora eu não vou ficar preso naquilo que me prendia. Vou usar aqui o Jacom como exemplo, tá, Jacom? O Jacom, ele escreveu uma tatuagem na barriga dele, amo cerveja, na época do mundo, né? Amo cerveja. O sonho dele é ficar gordão para a tatuagem aparecer, amo cerveja. Olha a mentalidade dele. Então agora, eu imagino, que amo cerveja, não ficava sem a cervejinha. Não ficava. E agora? Jesus libertou. A esposa dele, vou usar esse casal como eles fumavam, cigarro. Era cigarro. Chaminé. Um maço por dia. Mas era um maço. Olha só que situação, um maço por dia. E Jesus libertou. Alguns aqui vieram das drogas, cocaína, maconha. E Jesus libertou. Aleluia. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outros tinham o costume de falar palavrão. Né, Andrezão? E Jesus libertou. Aleluia. Outros ainda tinham o costume de mentir. Mentia e acreditava na própria mentira. Estava pior do que certos políticos. Não vou dar nome aqui. E Jesus libertou. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus, nós temos essa liberdade hoje. Hoje você não é escravo mais de um copo de cachaça. Você não é escravo mais de um cigarro.
que aí acordava de madrugada, ia falar com a pessoa tem umas coisas, nossa, já caía de costa, porque o bafo do cigarro, você não é mais escravo disso, você não é mais escravo das drogas, você não é mais escravo mais de você mesmo, dos seus desejos. Jesus nos libertou, aleluia, para a glória dele. Oh, que maravilha. Versículo 17, né? É isso? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez liberto do pecado, foste feitos servos da justiça. Aleluia. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Oh, vamos ficar de pé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Paulo então conclui esse assunto expondo aos judeus que pensavam daquela forma errada. Paulo mostra a eles que somente na graça de Deus, e a graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o ser humano tem através da fé nele o perdão e a remissão dos pecados e por fim a vida eterna. Paulo vai escrever a Tito dizendo, a graça de Deus se manifestou. Eu vou ler para vocês, Tito capítulo 2, vamos ler junto, capítulo 2, versículo 11. Ô Jacom, ajuda nós aí. Tito, uma carta curtinha, né? É isso, olha lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Vamos continuar até o 14. Aleluia. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Esse povo é você, esse povo sou eu. Ô, pastor Fernando, ore aí agora, em nome de Jesus, baseado nessa aula, o Senhor nos libertou, ô glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós estamos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que um dia abundou o pecado em nós, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, nos alcançou, Senhor. E hoje, Pai, é superabundante a Tua graça em nós, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado que ela nos edificou nessa manhã, Senhor. Que eu sei, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Não devemos, Pai, pensar naquilo que um dia nós vivemos, Senhor. Mas tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, aquilo que o Senhor começou a fazer nessa manhã, continua fazendo nesse dia, Senhor, ministrando as nossas vidas, Senhor, a nossa família, a nossa casa, Senhor, e nós já consagramos, Senhor, toda a nossa vida, Senhor, toda a nossa semana ao Senhor. Ó Pai, que essa palavra, Senhor Deus, nós venhamos ruminar ela, Senhor, todo o tempo, Deus, que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor, foi para nós, para nossa salvação,
são, Senhor, para a nossa vida, Deus. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esqueci seu nome. Ô, Alex, é tanta gente. Vamos orar pelo Alex. Ô, Alex, quando as pessoas vêm de manhã, no domingo de manhã, eu costumo dizer, vem sedento, né? Recebeu da palavra já cedo, né? Eu sei que nesses dias seu coraçãozinho ficou angustiado, triste. Hoje nós vamos chorar com os que choram. E daqui a pouco você vai estar sorrindo e nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Estenda as mãos para cá. Deus, aqui está o teu filho Alex. Ele ouviu a tua palavra hoje. Ele quer, Senhor, essa graça do Senhor da vida dele. Deus, abençoa a vida dele, Senhor. Oh, tira toda angústia, toda tristeza, todo sentimento ruim, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa ele. Deus, abençoa ele. Ajuda ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que ele tenha uma semana maravilhosa. Um domingo excelente, meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Alex. Aleluia. Deus abençoe. Oh, poderia sentar um minutinho só? Tem versículos, né? Olha, hoje eu consegui terminar junto com eles, pastor Rodrigo. Deu em cima, né, irmão Cláudio? Glória a Deus. Aleluia. Oh, coisa linda. É para mim? Para o pastor. Coisa linda. Glória a Deus. Irmãos, essas crianças são lindas, né? Eu costumo dizer, nós que somos pais de meninas, né? Eu tenho 2 filhas lindas, assim como vocês. Eu estava vendo a Sara ontem, aí o Nersão falava assim, ó, vocês têm que viver com a boca no pó, ninguém mandou vocês ter filha bonita. Olha cada coisa linda, irmãos. Olha só, cada menina linda. A irmã Toninha fica babando, né? E a irmã Toninha postando esses dias, eu estava vendo, às vezes dá tempo de ver, sua família é linda também. Nossa, somos pessoas muito bonitas. Todos nós somos bonitos, né? Deus seja louvado, né? Coisa linda. Vamos lá então. Vai precisar do microfone, né? Aqui. Glória a Deus. Salmos 37. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Criançada linda. Tem mais versículos? Não? A classe dos jovens. Vamos aplaudir o Senhor pela classe dos jovens? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque vocês sabem que hoje é difícil nos dias de hoje, né, os jovens se levantar cedo para vir buscar a presença de Deus, né? Amém? Vamos encerrar? Irmão Lúcio trabalhou até de madrugada, mas está aqui cedo. Eita, e já vai trabalhar de novo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para encerrar então. Glória a Deus. À noite nós vamos estar aqui. Pastora Lu, cadê ela? Tem uma família que está precisando de leite, é isso? Dá um recadinho aqui para nós. A gente já sai, eu já tenho que trazer, já saio daqui e já passo no mercado. Aqui em casa acho que acabou, né? Eu já compro para nós e para sim, senhora. Irmãos, bom dia. Eu queria pedir a ajuda dos irmãos para, à noite, trazerem coisas para a criança. Leite, bolacha, Danone. Nós temos 2 famílias que estão necessitadas. Uma delas tem 5 filhos. Então, eu peço a colaboração dos irmãos. Eu sei que todo mundo está apertado, mas se cada um doar um pouquinho, dá para alcançar as famílias, amém? Então, não esqueçam, à noite vocês tragam o que puder, leite, bolacha, Danone, para a gente poder ajudar essas famílias, amém? Glória a Deus. Já foram assistidas na cesta básica e falta, né, irmãos? Leite. Eu quero comprar 1 quilo de carne.
É bem-vindo. Quero comprar umas batatas, uns legumes, aquilo que Deus colocar no teu coração e principalmente para as crianças. Bolachinha para eles. A gente sabe, né? Nos momentos de provação, a criança, quero uma coxinha. E a gente não tem dinheiro. Mas Deus sabe todas as coisas, ok? Deus abençoe o café da manhã. Abençoa, Senhor, esse domingo. E que possamos estar aqui logo mais à noite para glorificar e exaltar o teu nome. No culto, Senhor, que eu já tenho certeza que só por esta manhã o culto será glorioso como sempre. Eu estou desejoso, Senhor, para este culto, assim como esses irmãos e essas irmãs. Que seja uma noite de renovo, de transformação, e não somente à noite, mas durante o dia. Como orou o pastor Fernando, que nós venhamos a ficar meditando, ruminando na tua palavra, para não pecar contra ti. Que a graça do Senhor continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Ô Val, leva o Alex ali para tomar um café da manhã ali. Em nome de Jesus. Meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Moraga. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.